Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai bater um papo, sabe sobre o quê? Autoconfiança. Cara, eu quero compartilhar algumas chaves com você ao longo desse vídeo e também abrir um pouquinho aqui da minha história, dos meus processos e te mostrar como eu venho construindo a minha autoconfiança. Eu que era uma mulher completamente insegura e hoje eu me vejo cada vez mais confiante. Claro que eu quero até abrir aqui que tem algumas coisas que ainda estão sendo lapidadas e eu falo que é um processo evolutivo, né? E à medida que a gente conhece, se forja, se põe à prova, esse processo evolutivo ele acontece. E eu te falo deste lugar que é um processo lindo de se viver. Eu venho vivendo ele na prática, né? Eu me comparo hoje com a mulher de um ano atrás, a Michelle de um ano atrás, antes de sair de um casamento falido e passar por todo esse processo do divórcio e agora encarando uns novos desafios, eu te falo que essa mulher não é a mesma. Eu fui forjada, eu mesma me forjei e construí uma autoconfiança que hoje eu falo pra você que ainda bem que eu fiz. Ainda bem que eu me dispus a encarar os desafios e os difíceis da minha vida, porque a paz que hoje eu tenho, a alegria de viver que hoje eu tenho, o entusiasmo que hoje eu tenho de viver, de estar conectada comigo, isso não tem preço. E à medida que eu venho passando por esse processo, e eu estou documentando toda essa jornada aqui para vocês, é um convite para que você também entenda que você é capaz de percorrer esse caminho. É uma permissão também para que você passe por este caminho. Porque eu falo que uma mulher, depois de passar por um processo de autoconhecimento, por qualquer desafio, depois de ver, não tem como desver. E à medida que ela passa por esse caminho, ela dá permissão para outras mulheres passarem também. E hoje, atendendo várias mulheres e na nossa troca aqui, tanto na comunidade quanto pelo meu Instagram, eu noto nitidamente a falta de autoconfiança das mulheres, a confiança em si mesma. E eu sei, eu entendo, isso vem lá da nossa infância, vem de histórias que a gente carrega e até mesmo a gente às vezes nem lembra, tá? Sendo bem sincera, às vezes é inconsciente as nossas ações. Mas à medida que a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente se permite e se forja, a forja, ela é um lugar onde você vai evoluir. E a gente não precisa ter medo dessa forja. Então, nesse vídeo, eu quero te fazer um convite para a gente poder trabalhar algumas chaves em relação a esse processo de construção de autoconfiança. E eu tenho certeza que se você aplicar, você vai sair uma mulher mais autoconfiante, mas lembrando que não é um estalar de dedos, tá? É um processo. E também te fazer um convite para minha mentoria. Mas primeiro eu quero te falar as chaves e depois eu faço esse convite. E se assim fizer sentido para você, combinado? Bom, para começar a trabalhar sobre autoconfiança, eu já quero te dizer que todas nós podemos desenvolver essa habilidade. Isso é uma habilidade, é uma forma de pensar, uma forma de agir que é conquistada, que é construída. E à medida que a gente vai vivendo a vida e as situações que acontecem, tanto no âmbito pessoal, tanto no âmbito amoroso, familiar, profissional, a gente é forjada na construção dessa autoconfiança. E eu te digo que também isso é muito construído na nossa infância. Então, o quanto é importante às vezes a gente parar e olhar para algumas coisas que aconteceram na nossa infância, algumas falas que foram ditas e que por muitas vezes a gente ainda carrega e que a gente não precisa carregar. E aí aqui eu sempre falo isso para vocês e eu quero reforçar que tudo que a gente não sabe, a gente é capaz de aprender. Ou então, algo que a gente vê que não faz mais sentido eu carregar esse tipo de pensamento e sentimento, eu posso desconstruir. E você também pode. Então, entenda que nós temos a permissão de mudar. É isso. A permissão de deixar o novo entrar, a permissão de desconstruir para construir uma nova forma de pensar e agir. E isso é tão lindo e tão importante porque eu te mostro que se você, estando no seu lugar, sendo a protagonista da sua vida, você pode escrever a sua história. E isso é libertador, né? Porque você pode parar de dar ouvidos a histórias que você contava para você mesma
e decidi escrever uma nova história. Hoje eu estou fazendo isso, inclusive gravando esse vídeo, contando uma nova história para Michelle, no sentido de que eu tenho autoconfiança, eu sou capaz de vender, eu sou capaz de entregar uma turma de mentoria, eu sou capaz de fazer algo novo, eu sou capaz de gerar transformação através do meu servir. Então, o quanto é importante eu trabalhar pilares que eu vejo que eu me sinto às vezes vulnerável e entrar no campo de batalha e me forjar para poder eu ir lá e vencer algumas histórias que eu conto para mim mesma. Então, já abrindo aqui uma vulnerabilidade minha, eu tenho dificuldade em vender. Isso eu já identifiquei há muito tempo. E aí, na verdade, eu falo que as fichas elas vão caindo aos pouquinhos, né? E aí eu lembro de falas da minha mãe em relação a isso. O meu pai falava muito assim pra gente: vocês não podem incomodar ninguém. E para mim, um vendedor, ele incomoda as pessoas. Para mim, Michelle, que cresceu dessa maneira. E aí eu sempre achava que eu estaria incomodando ao vender. E na verdade, quando a gente vai estudar sobre vendas e vai ampliar esse repertório sobre esse assunto, você vai ver que vender nada mais é de que trazer uma solução para uma pessoa em relação a algo que ela não está conseguindo resolver, ou a entrega de um produto para qual ela deseja comprar, enfim. E aí, no meu caso, eu precisei desconstruir esse incômodo no sentido de que eu vou me conectar com as pessoas que queiram passar pelo processo junto comigo, que confiem em mim e que eu possa gerar transformação na vida dessas pessoas. E que isso é feito através de uma venda. Então, ou seja, eu venho passando pelos meus processos de desconstrução e reconstrução aqui, na construção do meu canal, né? Eu falo que no começo, quando vir contar a minha história, compartilhar minha jornada, fazer vídeos contando meus erros, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, lá atrás eu vejo assim quantas coisas eu consegui desconstruir e que hoje para mim é natural já falar. E eu precisei passar por esse processo. Então, hoje eu estou encarando um outro desafio, fases diferentes da minha vida e que à medida que eu vou vivendo a vida, esses desafios vão acontecendo. E ainda, inclusive, hoje eu estava treinando e aí eu vi um vídeo sobre uma mulher falando sobre essa parte de manifestação, que é algo que eu gosto muito, estudo bastante. Ela estava trazendo sobre isso, que por muitas vezes a gente precisa passar pelo caos primeiro, para depois a gente alcançar aquele desejo que a gente tanto quer, né? E na verdade eu concordo com ela, porque a partir do momento que eu decido mudar, que eu decido fazer algo de diferente, o caos vai se instalar. Por quê? Porque meu cérebro, fofinho, maravilhoso, ele quer o conhecido. Ele quer se manter naquela situação, naquele ambiente que ele reina e que ele não é desafiado, que ele não é confrontado, que ele não é forjado. Então, a partir do momento que eu decido, por exemplo, ir treinar todos os dias, 30 minutinhos, para o meu cérebro aquilo é uma afronta. Até eu desconstruir isso e construir um hábito e mostrar para o meu cérebro que é muito positivo isso, vai levar um tempo de caos. E esse caos é onde eu estou sendo forjada. E por muitas vezes é neste caos que você desiste. Só que eu quero te mostrar que aqui, se você persistir e eu te mostrando essas chaves, se você colocar em prática, você vai ver que você vai construir uma nova mulher, uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir. Assim como eu venho fazendo. E eu falo que esse processo é um processo ad eterno. Por quê? Porque à medida que a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e você vai identificando que você não precisa mais sentir isso, que você não precisa mais pensar aquilo. Então, é a vida sendo vida. E todos nós somos convidados a viver nesse processo evolutivo. E aí cada um vai engajando, vai mergulhando, vai permitindo este novo entrar à medida que é capaz de suportar e que deseja também, né? Porque lembra, nós temos livre-arbítrio. Aqui eu quero compartilhar com você uma chave que eu ensino isso para os meus filhos, inclusive. A confiança, ela é algo químico que a gente pode colocar para dentro de nós. E sabe como? Através da respiração. E eu vou fazer aqui com você isso. Quando a gente inspira bem profundo, segura e expira bem devagarzinho, a gente está silenciando a nossa mente. A gente está mostrando para a nossa mente que a gente não precisa estar com aquele sentimento de perigo ou em sistema de alarme. Então eu mando uma mensagem para o meu sistema nervoso que tá tudo bem, que é só eu respirar e continuar.
Por muitas vezes eu preciso fazer isso de situações onde eu tô sendo confrontada, ou então quando eu recebo uma mensagem, ou numa situação que eu tô com os meus filhos. Então, antes de você reagir, sair falando, sair culminando os seus pensamentos, só respira. Segura e solta. Eu falo para os meus filhos fazer isso antes de uma prova, eu faço isso comigo até mesmo antes de gravar. Faz 3 ciclos disso. E vou deixar uma dica aqui. Faz isso antes de você dormir. Você vai ver que você vai conseguir entrar num sono muito mais rápido. Por quê? Porque você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que tá tudo bem, que agora você pode ou pensar melhor, ou responder melhor, ou até mesmo descansar. Combinado? A segunda chave que eu quero trazer aqui para você é que você precisa praticar a confiança em você mesma. Ela não é algo que você vai lá na prateleira do supermercado e compra. Sou confiante, não. A prática que vai fazer você se sentir confiante. À medida que você faz, à medida que você age, à medida que você dá aquele passo, mesmo com medo, você vai construindo esse músculo da confiança. E essa autoconfiança, ela vai sendo nutrida, ela vai nascendo dentro de você. E à medida que você vai passando por esses processos, você vai cada vez mais ficando autoconfiante. Então, não tenha medo da prática. Entenda que à medida que você faz as coisas, você vai crescendo, você vai evoluindo. Então não tenha medo de fazer. E aí aqui eu já engato numa próxima chave que você não pode ter medo de fracassar. Por quê? Por muitas vezes a gente paralisa por conta do medo do fracasso. E aí vem mensagens pro nosso corpo no sentido assim, não vai, não faz, não vende, não divulga, não fala, não se posiciona. Enfim, acontece várias coisas e aí o nosso corpo quer nos proteger, o nosso cérebro quer manter um lugar seguro pra gente, que essas mensagens são mandadas pra gente. Só que por muitas vezes você vai errar, você vai errar. Você tá neste processo evolutivo e não vai ser sempre que você vai acertar. Só que quando você encara um erro como um aprendizado, você tira essa lente do fracasso. Então, você, além de se forjar, você vai aprender, você vai evoluir, porque à medida que você passa por esse processo e você identifica onde você pode ser melhor, onde você pode evoluir, você sai melhor diante de todo este cenário. Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar, muito pelo contrário. Colecione essas memórias, no sentido de que, à medida que você reconhece que você foi lá, você se desafiou, você se forjou e você aprendeu, você constrói um caminho neural dentro de você e uma autoconfiança que você vai ver que é linda de se viver. E à medida que você vai nutrindo isso dentro de você, você vai vendo essa autoconfiança florescendo. Consegue entender? Uma outra chave que eu quero trazer aqui para você é você colecionar ações que você fez ao longo do seu dia. No final do dia, você passar pelo seu dia e avaliar as coisas que você se comprometeu e cumpriu. Quando você faz essa repescagem dos seus to-do e você dá aquele check, você vai ver a sensação gostosa que você tem e você vai vendo o quanto você é impecável com a sua palavra, o quanto você cumpre aquilo que você combinou com você mesma. Mas já te digo, não crie uma lista interminável para o seu dia, porque aí o ao contrário acaba acontecendo do quê? Porque a gente é o nosso maior algoz. E aí o fato de eu não ter conseguido fazer, por exemplo, algumas coisas da minha lista, eu vou acabar me punindo muito mais do que me parabenizando pelas coisas que eu fiz. Então se atente, entenda que você precisa aprender a ver o que é importante na sua vida e agir nesse quadrante do importante. E aí, à medida que você identifica o que é importante, divide essas tarefas ao longo da sua semana e cumpre o que é inegociável e importante, que vai trazer resultados na sua vida, você vai ver a sua evolução e essa autoconfiança acontecendo. Entendeu? Uma coisa que eu quero trazer aqui é sobre o ambiente. O quanto o seu ambiente ele faz com que você construa a sua autoconfiança ou não. Então você precisa tomar cuidado com isso também. Primeiro, você não se comparar. Lembra que eu já falei muito sobre isso em outros vídeos, mas reforço aqui. Eu falo que a comparação é a maior inimiga
da destruição da nossa autoconfiança. Entenda que você precisa olhar para a sua jornada. Ela é única e exclusivamente sua. E à medida que você olha para a sua jornada, não se comparando com o Instagram, com o TikTok, com vídeos aqui do YouTube, e olha para a sua jornada como um todo, olha para você, cuida desse ambiente, tanto físico quanto emocional e quanto no celular também, você vai estar se fortalecendo. Então, promova um ambiente que faça com que você seja forjada e que você cresça diante disso. E outra coisa, você também tem o poder de influenciar esse ambiente. Então, você que é mulher, casada, com filhos, seja a mulher que proporciona um ambiente encorajador, um ambiente motivador, um ambiente com alegria e entusiasmo, não aquele ambiente opressor, não aquele ambiente punitivo, não aquele ambiente autoritário, não aquele ambiente tirano que você precisa cumprir ou que se você não fizer, onde você apontada, onde você é julgada. Lembra, você tem esse poder, tanto em relação a você de construir esse ambiente para você e para as pessoas que estão à sua volta. Então seja a propulsora de um ambiente que faz crescer, que te forja sim, e principalmente no ambiente de filhos, a gente precisa forjar nossos filhos, mas a gente precisa saber forjá-los. Combinado? Eu sei o quanto é desafiador a gente não acreditar em si mesma. E o quanto os sentimentos de medo que vêm diante de uma situação onde a gente precisa agir e a autoconfiança tá lá embaixo, sabe? A gente se vê fraca diante da situação. Mas eu só te digo, caminha, age, faz, mesmo sem motivação, mesmo sem vontade. Aqui a gente precisa trazer a nossa adulta, sabe? É um processo de adultecer também, no sentido de que à medida que eu vou e entro em ação, eu vou me fortalecendo, eu vou crescendo, eu vou sendo forjada. E aí aqui eu quero abrir um convite para você que se sente que quer construir essa autoconfiança, quer saber o que é importante para você, quer entender e construir uma rotina que faça sentido. Eu estou com as vagas para minha mentoria Florescer, que começa junto com a chegada da primavera agora na segunda-feira, dia 22/9. O link para você se inscrever está aqui embaixo. É uma oportunidade única e exclusiva para essa primeira turma. Nós teremos 4 encontros semanais, uma vez por semana, esse encontro vai ficar gravado. Nós teremos um grupo do WhatsApp, onde a gente vai criar essa ambiência, uma ambiência onde que te encoraja e te fortalece. Ali nós vamos ter áudios diários de reprogramação, afirmações, desafios, tarefas, protocolos de jejum. E nesse movimento todo, nós também vamos ter a leitura de um livro. Eu escolhi um livro que chama Apaixone-se por Si Mesmo. Eu tenho certeza que a leitura deste livro para a construção de um hábito, que é um hábito angular que eu falo, junto com o conteúdo desse livro e o conteúdo das mentorias, eu tenho certeza que em 30 dias você vai estar com uma outra forma de pensar e agir e, consequentemente, você vai estar alinhada na direção daquilo que você deseja viver e forte o suficiente para poder suportar o processo da mudança, porque eu falo que não vai ser em 30 dias que você vai transformar a sua vida, não, mas em 30 dias a gente consegue colocar sementes certas para que você suporte esse processo e veja a sua vida florescer. Então, se fizer sentido para você, eu te convido, se for o seu momento e quiser participar dessa turma, dessa primeira turma, da qual eu estou muito feliz em entregar para vocês, vem, junte-se a nós, o link tá aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver também, tem um WhatsApp aqui que você pode me chamar e perguntar sobre a mentoria. Me chama que eu te mando todo um plano que vai acontecer dentro dessa mentoria. Tem um PDF lindo que eu preparei para vocês. E essa vai ser uma chance pra gente estar bem de pertinho juntas por 30 dias num grupo exclusivo no WhatsApp, no qual a gente vai ter troca, a gente vai ter uma ambiência, a gente vai ter mulheres juntas com esse mesmo objetivo, para essa construção desse autoconhecimento, uma reprogramação mental e uma ambiência que potencializa os nossos objetivos. Combinado? Se fizer sentido para você, eu te espero do lado de cá. Agora, para a gente fechar esse vídeo, eu entendo que qualquer mudança que a gente deseja fazer, a gente precisa ter a coragem de agir, mesmo sem saber de todo esse caminho. Eu falo que essa foi uma das chaves que eu precisei entender e cada vez mais trazer esse sentimento que tá tudo bem eu agir mesmo sem saber.
sem eu ter a direção certa, sem eu ter o caminho claro, que à medida que eu ajo e confio e solto também, eu tenho certeza que Deus ele vai me mostrando as pessoas certas, ele vai trazer as pessoas certas, ele vai construindo essa ambiência. E eu te falo do lado de cá que eu venho vivendo isso e eu sou eternamente grata, principalmente por você estar aqui me assistindo nesse vídeo. Então, dá o passo, que Deus coloca o chão, que Deus traz a provisão, que Deus coloca as situações e as pessoas, mas não tenha medo de ser forjada, você vai ser forjada nesse processo. E a forja é que vai fazer com que você floresça, vai fazer com que você dê lindos frutos. Então, é o processo da vida. E à medida que a gente entende isso, a gente vai vivendo uma vida com sentido. Não significa que não teremos desafio, muito pelo contrário, nós teremos sim desafios, mas a gente sabe lidar muito melhor diante deles. Certo? Eu espero do fundo do meu coração que compartilhar um pouquinho desse conteúdo tenha feito sentido para você, que eu possa ter lançado alguma semente de encorajamento e chaves para você poder começar a mudar a sua forma de pensar e agir. Se você quiser estar junto comigo nessa primeira turma, vem, só vem, vai ser um prazer enorme te conduzir nessa jornada. E qualquer dúvida, me manda um WhatsApp, eu deixo uma mensagem aqui embaixo, tá? Não esquece de dar o seu like, se você puder hypar, eu sou eternamente grata pela nossa troca aqui. E um beijo e até o próximo vídeo.